de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Mas agora sim, boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça nos nossos corações. E como as coisas vão se encaixando, né? A gente acha que nós efetivamente dirigimos a nossa reunião, e a gente vê como, não por acaso, tivemos a página de hoje, aproveita. Que com certeza, eu acho que quando nós nos dispusemos a vir aqui numa noite de quarta-feira, nós com certeza temos um objetivo de crescimento, com certeza, de entendermos as nossas dores, as nossas dúvidas, o porquê que estamos aqui nesse planeta com tantos problemas, porque passamos por isso. E nada melhor do que a gente ouvir alguma coisa sobre o Evangelho. Eu não vou falar aqui nada de novo para vocês. Não sou um orador. Nós vamos fazer aqui um pequeno estudo na noite de hoje, algumas reflexões que com certeza são importantes para todos nós. E nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição de amor, de vida para todos nós. No capítulo 17, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E é muito interessante que essa frase, os professores de português, me perdoem se eu falar alguma bobagem aqui agora, dizem que é uma frase imperativa, ou seja, é uma ordem. Sede perfeitos. Todos nós podemos e vamos ser perfeitos um dia, no nosso grau de perfeição, até onde nós vamos conseguir. Não a perfeição do Pai, mas a nossa perfeição relativa. E é tudo isso que nós procuramos. Se nós procuramos a felicidade, a alegria na nossa vida, nós só vamos conquistá-la, com certeza, à medida que formos evoluindo, formos crescendo. E assim como Emmanuel nos fala, que nós crescemos do átomo ao arcanjo, nós evoluímos, nós estamos aqui para isso. Sermos perfeitos, chegarmos aos arcanjos, ao nível de arcanjo. Então nós vamos fazer algumas reflexões na noite de hoje. Espero que a gente consiga ter uma palavra fácil, como a irmã Arnice pediu na prece por mim, agradecendo, obviamente, agradecendo a direção da casa, que a gente possa ter uma noite tranquila, em paz aqui. E nós vamos tentar falar um pouco, vamos falar sobre o homem de bem. Mas é interessante algumas coisas na nossa vida. Apoiados na antropologia, na história, nós vamos ver o quanto o homem já cresceu ao longo desses milênios que ele ocupa o planeta. Nós vamos ver em relação às moradias, por exemplo. Lá os homens das cavernas, né? Eles se abrigavam nas cavernas. Hoje nós temos casas com todo o conforto, muitas vezes com mais conforto do que precisamos. Né? Domingo eu fiquei... eu não tenho nenhum termo para definir isso. Eu estava vendo um programa que ele mostrava a casa de uma funkeira. E essa casa dela tinha coisas absurdas, era tudo com cristal, tudo com brilhante, sabe? A verdadeira ostentação que eles falam. E qual a necessidade que nós temos disso tudo? Nós precisamos de abrigo, de proteção, sim, mas precisamos daquilo mínimo que nos faça feliz. Não é isso, com certeza, que vai trazer a nossa felicidade. Nós queremos conforto e vamos batalhar por isso. Mas não precisamos nos exceder. A gente pode ver em relação à tecnologia. Eu, no meu tempo de criança, que já tem alguns anos, quando que eu ia imaginar em existir um telefone celular? Era coisa de filme de ficção científica. E hoje em dia nós temos mais celulares do que pessoas no nosso país. Outro absurdo.
uma televisão passando as coisas ao vivo, a cores, né? Eu me lembro também, vamos falar um pouquinho, né, da idade, quando apareceu a televisão a cores. Nossa, que maravilha era aquilo. Você podia ver tudo a cores, né? As coisas, isso tudo, um forno de micro-ondas, uma geladeira, um freezer. Outro dia eu estava vendo a reportagem mostrando como é que se conservavam os peixes antigamente. Não era nada demais, mantinha ele vivo, cercava ele dentro d'água e deixava ele ali. Era a forma de conservar o peixe. Hoje em dia a gente leva daqui para lá, come. A maioria dos peixes não são nem pescados aqui em costas brasileiras. E nós temos todas essas facilidades. Um recado era levado a cavalo ou mesmo a pé. O que me faz lembrar até a história, né, da história antiga, quando os gregos disputavam contra Dario I uma guerra. E Dario tinha dito que, ao vencer os gregos em guerra, ele iria entrar em Atenas e ia violar todas as mulheres que ali estavam. E o que aconteceu? Os gregos ganharam essa guerra. E um dos soldados gregos saiu da cidade de Maratona até Atenas correndo. Tanto que gerou o nome de Maratona por conta disso, os 42 quilômetros que separam entre as duas cidades. Para quê? Para avisar as mulheres que eles haviam vencido a guerra. Porque elas tinham dito que se os gregos perdessem a guerra, todas elas iriam se suicidar. Então o recado foi feito a pé. Hoje em dia, num simples clique, um enter do computador, aquilo divulga para o planeta inteiro. Né? A gente vê aí a profusão. Minha filha ontem estava conversando comigo, falando, olha, minha amiga postou, né, uma receita de bolo na internet. A minha avó já compartilhou, não sei quem já compartilhou, aquilo já estava espalhado por tudo. Uma coisa simples. E a gente não se dá conta disso, dessa evolução que está passando por cima de nós. Nós nem percebemos. Por falar em atletas, né, nós estamos vivendo nesse clima de Olimpíadas, de maratona. A gente vê que os próprios atletas hoje, eles lutam cada vez mais para romper barreiras, conseguir índices cada vez melhores. E, se nós pensarmos, isso vem também desde a antiguidade. É interessante se nós pegarmos a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ele fala sobre os atletas gregos. Pouca gente percebeu isso. Mas lá ele faz um comentário das privações que aqueles atletas tinham para os jogos daquela época. Então, eles sofriam demais para poderem chegar a vencer alguma competição para ganhar uma coroa de louros. Quem, talvez, em uma semana, estivesse totalmente deteriorada. E nós continuamos nisso. Esses atletas de hoje, cada vez mais um atleta de alto rendimento, como a gente chama, né, todos eles reclamam que sofrem dores, e por aí vão, mas vão com cada vez mais força, com cada vez mais afinco, determinação, para vencer as próprias barreiras, para vencer as suas dificuldades. E aí essas dores, eu vou fazer até uma brincadeira com a minha esposa, que é fisioterapeuta, acabam lá no fisioterapeuta, né? Que as nossas dores físicas, consequências dos nossos erros, dos nossos enganos de uso do nosso corpo físico, a gente acaba na fisioterapia. Eu falo, fisioterapia é ótima quando acaba. Porque enquanto a gente está fazendo aqueles exercícios todos, é uma dor terrível. Aquele que já quebrou, ficou imobilizado por algum tempo, né, Beth? Quando volta a se movimentar um pé, uma perna, é uma dor terrível. Fisioterapia é ótima, depois que acaba. Mas nós precisamos disso. Mas as dores morais, que são decorrentes dos nossos enganos, de mau uso do nosso livre-arbítrio, essa não tem fisioterapia que cuide.
essa nós precisamos, nós mesmos, fazermos a nossa cura. E essa cura é feita de dentro para fora. Podem nos dar indicações, caminhos, e nós mesmos que temos que procurar. E é muito interessante que nós falamos de toda essa evolução que se teve da parte tecnológica. E não tivemos nenhuma receita para isso. Né? Nós que adoramos receita, receita de bolo, receita para emagrecer, receita para isso, para aquilo. Gostamos de seguir uma receita, até para dizer quando dá errado que a culpa foi do outro, né? De quem deu a receita. A culpa não é nossa. E nós tivemos toda essa evolução na área tecnológica, na parte material. E na parte moral? Nós temos uma receita. Nós temos o Evangelho de Jesus, que é o nosso grande guia, o nosso grande lema que nós temos que seguir. E aí, como os atletas, será que nós também nos esforçamos para entender o Evangelho? E ainda, pôr os ensinamentos do Evangelho em prática? Paulo falava do sacrifício dos atletas, de tudo que eles depositavam de força ali. Será que nós, hoje, não nós como humanidade, na verdade, será que a humanidade consegue hoje se esforçar para atender ao que o Cristo pediu a nós? E aí, lembrando até uma frase do Chico, né? Chico falava que Jesus não pede muita coisa a nós, ele não pede que nós escalemos o Himalaia. Ele pede só que nós nos amemos. Mas parece tão difícil, cada dia mais difícil, nós conseguirmos isso, esse intento. Mas nós precisamos refletir sobre isso, ter esse entendimento de que precisa dar uma mudada, que precisamos ter uma noção diferente da vida, do que é importante. Será que o tesouro daqueles atletas, aquela coroa de louros, como eu falei, perecível, em uma semana estaria desmontada? É esse o tesouro que nós queremos para nós? Ou é o tesouro que Jesus nos disse? Né? Que a traça nem ferrugem consomem, nem que os homens ladrões roubem. É isso que nós vamos carregar, né, na nossa bagagem, quando passarmos, fizermos a nossa viagem para a verdadeira vida. É esse conhecimento, é tudo que nós conseguimos conquistar de conhecimento nessa vida. Então é seguir esse Evangelho do Mestre, esses ensinamentos. E aí nós vamos, obviamente, nos apoiar dentro da doutrina dos Espíritos, quando Kardec pergunta, na questão 625, lá do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para servir de nosso modelo e guia? E os Espíritos respondem: vide Jesus. Uma das respostas mais simples, mais diretas, menores, de todo o Livro dos Espíritos. Vide Jesus. Então ele é, sem dúvida nenhuma, esse exemplo. E não estamos falando aqui só dentro da doutrina dos Espíritos. Todas as religiões cristãs, obviamente, seguem Jesus. Têm esses ensinamentos como base. Podemos questionar uma coisa ou outra da interpretação que se dá a eles. Mas isso não é tema para hoje. Não precisamos entrar em controvérsia e nem devemos entrar. Mas, como eu já falei aqui, uma ou duas vezes, com certeza, Gandhi, que não era cristão, dizia que o mais importante de toda a literatura religiosa era o Sermão da Montanha. Tudo podia se perder, mas se restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido.
E ele não entendia, né? Ele ficava num dilema perguntando como ser cristão e não seguir o Cristo. Porque se formos seguir, com certeza não vamos ter problemas. E vamos trabalhar dentro de nós todos aqueles ensinamentos. Então vamos ter muito mais resignação para com os nossos problemas, entendimento para os nossos problemas, com muito mais facilidade, com muito mais força. Então, dentro também da literatura espírita, nós vamos ver aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 17, Sede Perfeitos, né, que foi começado há 2 semanas atrás, como os caracteres da perfeição. E hoje nós estamos na segunda parte, que é o homem de bem. Então, o homem de bem e os caracteres da perfeição, obviamente, são o quê? São esse enunciado que nos traz o que seguir. O que é um homem de bem? O que nós queremos ser não é um homem de bem? Porque o homem de bem é aquele que tem paz no seu coração. Independente de qualquer coisa, é o que nós queremos, ter a paz dentro do nosso coração. Então, ele fala sobre isso. E continuamos, é também uma grande receita. Uma receita que nos facilita a vida. Para que nós vamos procurar coisas se nós já temos ali tudo escrito do que nós precisamos fazer? Quantas vezes nós precisamos, às vezes, por nossa teimosia, quebrar a nossa cabeça, batendo de um lado para o outro, tentando coisas, que de antemão nós já sabemos que vamos ter problemas, vão nos trazer problemas. Mas nós ainda insistimos, achamos que comigo vai ser diferente. Ele teve problema, mas eu sou diferente, então comigo eu não vou ter esse tipo de problema. Isso vai ser mais fácil para mim. Mas nós já temos ali. É preciso que nós também não deixemos aquele livro na estante. Não adianta a gente ter um evangelho segundo o Espiritismo, uma Bíblia, ou que qualquer que seja um livro religioso que nos leve até Deus, a esses ensinamentos, e deixarmos na estante, sem lermos, e diria mais, sem estudarmos. Por isso que dentro da casa espírita se bate muito no estudo. Nós temos aqui diversos estudos, principalmente o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, que ele vai nos dando subsídios. Porque estudar é debater, é entender a opinião do outro. E é o que nós precisamos na nossa vida. Porque a maioria dos nossos problemas é não saber ouvir o outro. É ter a nossa palavra e não admitir que alguém tem uma opinião diferente da nossa. Isso é o que mais nos machuca. Muitas vezes a gente não quer aceitar isso. Eu sei que... Eu estou falando para mim, tá? Não estou falando para ninguém, não. Muitas vezes é duro isso. Alguém divergir da nossa opinião. Achar que o caminho não é esse. Ou o caminho é mais ou menos esse, já fica diferente. Mas nós precisamos ter esse entendimento, criarmos dentro de nós essa receptividade, essa necessidade que nós temos de conviver, viver com o outro. Não existe aqui dono da verdade. Todos nós temos os nossos conhecimentos e temos que transmiti-los aos outros. E é claro, num grupo de estudo, como eu falei, existe esse intercâmbio. Existem os facilitadores que eles vão talvez estudar um pouco à frente e ter algum conhecimento de causa pelo tempo que trabalham já dentro da doutrina, ou de conhecimento de vida, ou de outras vidas. Mas é muito importante essa interação. Né? Infelizmente, as palestras não são interativas, a gente não pode ficar batendo papo aqui conversando. Mas seria muito interessante se a gente tivesse uma disponibilidade disso, e isso é o que se tem dentro dos estudos. Então, lá na primeira parte, onde fala sobre o homem de bem, o Evangelho fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que segue a justiça, o amor e caridade na sua maior pureza. Justiça, amor e caridade.
Quantos exemplos nós temos na nossa vida de pessoas, pelo menos que nós vislumbramos serem dessa forma, tentam praticar a justiça, são, com certeza, caridosos e amam. Nós podemos citar inúmeros exemplos. Chico, né, já que estamos dentro da doutrina, Divaldo, trabalho maravilhoso que ele faz, dentro da Mansão do Caminho, aproveitando até que ele, essa semana, né, que ele está por aqui, no Rio, né, por essa semana que ele vai estar aqui no Rio, um maravilhoso orador espírita. Mas podemos também fugir da nossa doutrina, podemos falar de Madre Teresa do Calcutá, o quanto ela não fez pelos homens, pelos indigentes, né, por aqueles párias da sociedade, o quanto foi feito por ela. Irmã Dulce, aqui no Brasil, há algumas semanas atrás eu estava assistindo um filme sobre Irmã Dulce, eu nunca, sinceramente, tinha atentado sobre a vida dela, sobre nada disso, e uma cena me tocou bastante. Ela, depois de ser praticamente retirada da igreja, ela ficou com a igreja, mas todas as irmãs de caridade que trabalhavam com ela foram retiradas, porque ela queria ajudar ao povo, né? Aos pobres. E a igreja não queria isso. Não via, não enxergava dessa forma. E ela foi simplesmente isolada naquele mosteiro, sozinha, e todas as outras irmãs foram retiradas. E ela vai às ruas pedindo, né, doações. A qualquer um que estivesse na rua, ela pedia. Ia nas feiras livres, fazia a verdadeira xepa, recolhia tudo aquilo. Mas a cena que mais me chocou, que parece que com certeza deve constar na biografia dela, ela com a mão estendida pedindo a um senhor uma doação. A reação daquele moço foi o quê? Ele cuspiu na mão dela. Ela pegou aquilo, olhou, passou. Muito obrigado. Isso foi para mim. Eu estou pedindo para os meus pobres. Quem tem a coragem de fazer isso, quem tem esse respeito, é algo que nós temos que refletir. Como chegamos a isso? Com amor. Eu acho que talvez seja essa a resposta. É a forma que ela encontrou. Ela sabia que o importante era ali ajudar os mais necessitados. E ela se colocou ali. Ela, pronta para isso. O cuspe pode ser meu, não tem problema. E para os meus pobres? O senhor não vai dar nada? E o que nós damos para nós mesmos, meus amigos? O que nós fazemos por nós mesmos? Nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, nessa noite de quarta-feira, vou dizer até agradável, né? Um inverno meio veranico, como chamam, mas aqui com essa intenção, com certeza. Mas nós precisamos fazer mais do que isso. Aquilo que nós apreendermos nessa casa de amor, nós precisamos colocar isso em ação. Colocarmos isso em ajuda aos que mais necessitam. A grande bandeira da doutrina dos Espíritos é o fora da caridade não há salvação. E vamos entender salvação no sentido de conhecimento, de amor. E como Joana de Ângeles nos diz, só o conhecimento e a razão em cima dos fatos é que nos vai trazer alegria. É que efetivamente nos traz alegria. E nós vamos ver que quando nós fazemos algo de bom, seja a quem for, nós nos sentimos tão bem, nós nos sentimos extasiados em poder prestar o mínimo que seja um ouvido, um ombro amigo para alguém que chora, para alguém que necessite.
para alguém que esteja ali em profundo desespero. Quantas vezes a gente ouve aqui, a gente sabe de relatos, né? Quem faz atendimento fraterno, então, com certeza, tem essas coisas, de pessoas que chegam a essa casa pensando em se suicidar. E através de uma palavra amiga, de um carinho que nunca tiveram, muitas vezes, ou há muito não têm nessa vida, elas estão ali, sendo amparadas por essa casa, por amor, por paz, pela ambiência que isso nos traz, que nos transporta. Para alguém imaginar, se pensar em suicidar, com certeza é um tormento, uma dor muito grande. Mas nós precisamos, pelo entendimento da doutrina, pelo entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, amparar a essa e qualquer pessoa. Como é maravilhoso quem tiver a oportunidade, quem já teve, de estar aqui aos sábados, 1º e 3º do mês, na sopa, né, que Beth ajuda aqui, junto com Flávio, o marido dela, né, nessa parte da sopa aos sábados. É algo maravilhoso. A gente vê pessoas aqui, ditas assistidas, né? Cada hora é um nome diferente. Assistidas agora, carentes. Mas não só carentes financeiramente, monetariamente, mas carentes de afago, carentes de um carinho que é feito aqui, um pequeno mimo que é feito, que é realizado uma pequena palestra, e depois é oferecido uma sopa. E, obviamente, há conversas no meio disso, e sempre, e por muitas vezes, não foi só uma vez eu participando disso, vendo que a maioria delas não é espírita, a maioria delas é evangélica, e vem aqui, e vem com prazer, e falando que aqui elas são ouvidas, que elas têm o carinho de receber, que são tratadas ali dando um prato de sopa, por mais simples que seja, um copo de guaraná natural, mas ela tem dignidade aqui dentro. E o prazer daqueles que trabalham aqui é enorme. Eu, com certeza, eu acho que, na minha opinião, a atividade mais prazerosa da casa é essa atividade da sopa, que nós podemos pôr um mínimo em prática. É a pouca coisa que nós precisamos dar. Vamos comparecer aqui 2 sábados por mês, pela manhã, e darmos carinho, mostrarmos quem somos. É um convite que fica aqui para quem queira começar essa atividade na casa, conhecer melhor a casa também, com certeza. Continuando lá no texto do Evangelho, ele diz que o homem de bem deposita sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Agora, o texto não diz que nós temos que ficar parados esperando isso. Confia em Deus. Não precisamos ficar parados esperando que tudo caia do céu. Nós precisamos nos movimentar, sair da nossa inércia, sabermos quais são nossos limites, quais são nossas dificuldades, e trabalharmos essas dificuldades, essas virtudes que nós precisamos adquirir para chegarmos até isso, a termos condição de depositarmos sua fé em Deus. Quantas vezes a gente ouve aquela fala, Deus está no comando. E nós ou não entendemos bem, ou não queremos acreditar. Muitas vezes achamos que Deus esquece da gente. Esqueceu de mim, eu estou com tanto problema, com tanta dificuldade, ele com certeza tirou lá uma soneca e esqueceu de mim. Ele sabe tudo que nós precisamos. Se nós precisamos de passar por alguma dificuldade, nós vamos passar. E tenhamos certeza que o peso que vamos carregar, nós temos condição de suportar. Nós não carregamos fardos mais pesados que nós podemos suportar.
é uma prova, é um teste para todos nós, mas é um crescimento. Quantas vezes nós já passamos por dificuldade e lá no final a gente fala, poxa vida, eu passei por isso. Não sabia nem que tinha força para suportar esse problema, mas passei. Só nós olharmos com boa vontade a nossa vida para trás. Vamos ver o quanto nós já evoluímos, quantas dificuldades nós já passamos. Estamos aí, vivos, felizes e mais fortes, porque se formos passar por aquela mesma dificuldade, com certeza nós vamos ser mais resistentes, ou resilientes, né, que é uma palavra que as pessoas estão utilizando agora, né, mais plásticos, amoldáveis àquele problema. E essa é a nossa experiência, mas nós precisamos ver, ter essa noção de quem nós somos, quais são as virtudes que nós temos e aquelas que precisamos adquirir ainda. Aí, quando eu falo em virtude, eu não consigo de lembrar um grande orador espírita, que aqui nessa casa eu ouvi essa pequena história, nosso amigo Geraldo Guimarães, que já está no plano espiritual. Ele comentou que, certa feita, 2 senhoras desencarnaram, chegaram no plano espiritual. Chegando lá, nós vamos exatamente para onde nós nos encontramos em pensamento, né? Então, nós não mudamos absolutamente quando saímos daqui para lá. Então, qual foi o primeiro lugar que elas visitaram? Foi um shopping center. Então, chegaram no shopping center, se espantaram. Uma das primeiras lojas que viram, estava lá escrito, doam-se virtudes. Elas já sabedoras, vamos procurar então, né? Se é doada, é de graça. Vamos lá, 0800 é com a gente mesmo. Foram lá, entraram, viram aquela placa enorme lá, com todas as virtudes. Aí me olhou assim, olha, eu preciso de amor, resignação, caridade, humildade não, isso eu já tenho demais. Já começou errado, né? Sei que fez aquela listagem de 20 virtudes. O rapaz foi lá, entrou e trouxe. E ela achou que ia levar um grande pacote para casa. O rapaz veio e trouxe uma pequenina caixinha, menor do que uma caixa de fósforo. Ela ficou revoltada. Falou, meu amigo, tem alguma coisa errada. Eu pedi isso, 20 coisas, você me traz uma caixa de fósforo? Minha senhora, é assim mesmo. As virtudes são assim. Nós as doamos em sementes. Agora, cumpre a pessoa regar, adubar e fazer com que ela cresça. Nós é que precisamos fazer isso. Ninguém vai ganhar nada para nós ou por nós. Somos nós que temos que conquistá-las. E nós vamos conquistá-las através de exercício. Né? Como é que nós vamos ter, coisa que eu até brinquei na última vez que eu estive aqui, como é que a gente vai ter paciência? Como é que a gente vai conseguir ser uma pessoa paciente? Se nós formos testados na nossa impaciência. Se alguém nos dá uma fechada no meio da rua, alguém furar a fila no banco, está testando a nossa paciência. É a forma que nós vamos conseguir ter paciência. Se nós não formos testados, não tivermos as nossas provas, nós não vamos adquirir essas virtudes. Então, todas elas, seja qual for, nós precisamos exercitar. Sermos verdadeiros atletas da caridade, do amor, da compreensão, da resignação, da caridade. É esse o atleta que Jesus nos pede. E nós precisamos ter isso, continuar a nossa vida. E a vida é como uma viagem, não é? Nós passamos todas as etapas da viagem ao chegarmos aqui. E o que a gente faz quando quer viajar? A gente traça um roteiro para o que a gente precisa. E do roteiro, a primeira coisa é o ponto de partida. E o ponto de partida é quem nós somos.
Então, nós precisamos fazer uma leitura real, verdadeira, de quem nós somos, de quais são as nossas dificuldades, quais são as coisas que mais nos atrapalham. É o convívio dessa forma, é alguém falar desse jeito comigo, alguém falar dessa forma. É alguém se achar superior do que a mim. Então, nós precisamos enxergar quem nós somos. E o ponto final da nossa viagem, obviamente, é aquele exemplo máximo, vamos dizer, para nós, Jesus. Mas Jesus, né? Aí vem aquela coisa, Jesus, Jesus, quando o planeta foi construído, ele já era Jesus, né? É o que Emmanuel nos fala. Né? Na construção do planeta, Jesus já era o governador do planeta. Então, há alguns milhões de anos é Jesus. Eu vou me comparar a Jesus? Ele é o nosso modelo e guia. Temos dificuldade? Então vamos a essa escada. Então vamos chegar a Chico Xavier. Aí vai ter um que vai dizer, não, Chico também não, né? Mas vamos ter tantas pessoas anônimas no nosso meio que a gente pode dizer que trabalham tanto, fazendo bem, desenvolvendo amor. Na televisão a gente vê muita coisa ruim, mas tem alguns programas que nos mostram pessoas exercitando a caridade. Outro dia eu vi uma criança que pela internet, uma ferramenta maravilhosa nesse sentido, pedindo livros para construir uma biblioteca na cidade dela. E conseguiu. E quantas pessoas fazem isso no nosso dia a dia, ao nosso lado, e nós nem percebemos? E nós, pela frase de Jesus, sede perfeitos, nós podemos ser. Nós vamos ser um dia. Agora, a velocidade dessa viagem depende só de nós. A gente não tem como atravessar o mar. Alguns atalhos para isso. Nós precisamos fazer. Talvez o único atalho é seguir o que é correto. O homem de bem faz o bem pelo bem. Ele não é forçado a fazer o bem. É o prazer de se fazer o bem. É o que eu falei, nós quando viemos aqui, nas manhãs de sábado, eu já há algum tempo não venho, tenho que fazer esse meia-culpa. Mas a gente sente o prazer das pessoas em estarem aqui, ajudando. Então nós não somos obrigados a isso. É pelo prazer, pela satisfação que nós temos em estar ajudando, em servirmos efetivamente. E não só, eu falo na sopa, dei o exemplo da sopa, mas em outras atividades, que não precisam também ser dentro da casa espírita. Nós fazermos o bem em qualquer lugar, ao sermos gentis, carinhosos, cuidadosos, né? Tem uma outra parte do Evangelho que fala sobre afabilidade e doçura. Ao sermos afáveis, ao sermos doces com as outras pessoas. Que hoje em dia parece que todo mundo já tem com um tridente na mão, né? Qualquer coisa já... Não, eu não tenho problema. Já ouvi várias pessoas fazendo, não, eu não tenho problema com ninguém, só não quero que fulano de tal não passe perto de mim. Tem alguma coisa errada aí, né? Então não está tão bem assim. Tem alguma coisa aí por trás que está diferente. O homem de bem é ainda aquele que é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças ou de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Aqui só tem uma palavrinha que pega para a gente, né? Todos. Porque nós somos muito bons para alguns, normalmente para os nossos, né? Aí a gente tem uma distinção, tem um tratamento diferenciado. Mas o homem de bem é aquele que não tem distinção. Entende realmente que Deus é o nosso Pai. Que todos somos irmãos. Brancos, negros, amarelos. Todo tipo. E não só de raça, mas de todos os preconceitos que, infelizmente, nós ainda
embutimos dentro de nós. Muitas vezes que queremos ainda segurá-los, mas que temos dificuldade. Então, o homem de bem é esse, que não vê distinção. Todos somos iguais. Todos temos condição de ensinarmos uns aos outros. Joana de Ângeles faz um comentário também, quando ela faz SOS Família, o livro, quando ela fala sobre filhos adotivos, ela diz que, na verdade, todos nós somos filhos adotivos uns dos outros. Porque nessa encarnação nós somos filhos de fulano. Quem pode nos garantir que, em outra, nós fomos pais desse mesmo fulano? É cíclico, é pela própria necessidade que nós temos de crescimento, de entendimento. Então, em verdade, todos nós somos irmãos. Somos filhos, irmãos adotivos uns dos outros. E é essa dificuldade que nós temos que ir aos poucos banindo. Nós não temos que também nos martirizar, eu tenho tal problema, tenho tal dificuldade. Não. Em verdade, se nós olharmos para trás, poucos anos atrás que seja, nós vamos ver o quão de diferente nós já somos, o quanto nós crescemos, o quanto hoje nós temos mais amor no coração. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Por mais que muitas vezes nós desprezemos as nossas virtudes. E nós precisamos nos valorizar. E entender que, ao aumentarmos, dilatarmos uma virtude nossa, com certeza outras virtudes vão ser rebocadas com ela. Nada vem sozinho. Se nós tivermos qualquer tipo de crescimento, outras coisas vão vir com isso. E é motivo, é claro, de satisfação. Nós temos uma caminhada muito longa ainda, sem dúvida nenhuma, mas precisamos olhar para frente e nos respeitarmos, como diz. Se nós temos esse conhecimento, da verdade, ou achamos que temos esse conhecimento da verdade, de uma doutrina que nos esclarece, que nós temos a oportunidade de perguntar, nós não precisamos aqui usar antolhos, aquilo que o cavalo usa para olhar só para frente. Nós podemos questionar, nós devemos questionar. Porque a verdadeira fé é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade, nos diz no Evangelho. Essa é a fé verdadeira. Como é que nós vamos ter fé se nós não sabemos de onde vem aquela afirmação? Se nós não acreditamos naquilo? Nós precisamos compreender, perguntar, arguir. Tenho certeza que todo aquele que fizer alguma explanação aqui vai estar à disposição ali fora para qualquer pergunta. Pode até não saber. Como eu vou ser honesto, claro, e tem que ser. Muitas coisas não vou saber, mas vou estar à disposição de qualquer coisa. E tenho certeza que qualquer orador que chegar aqui, ou qualquer pessoa da casa, como nós temos aqui o atendimento fraterno, ou outras coisas, a própria recepção ali, pronta a nos atender, a nos acolher. Isso eu diria que é uma obrigação de toda a casa espírita, de toda a casa religiosa. Mas nós precisamos ter essa coragem de mudar. Muitas vezes nós não temos coragem de mudar. Nós preferimos ficar naquela nossa inércia. Aqui eu já conheço, os psicólogos falam de zona de conforto. Eu já conheço isso aqui, eu não preciso. Para que eu vou me arriscar fazendo outra coisa se eu já conheço as consequências? Não são muito boas, mas já conheço. Mas nós precisamos ter essa coragem de mudar. Aí tem uma frase de Madre Teresa, que ela diz que o maior obstáculo ao crescimento é o medo. E é algo que nós precisamos lutar dentro de nós.
E nossos pais, lá quando éramos crianças, eles nos ajudaram a que nós perdêssemos vários medos. Mas muitos deles nós carregamos até hoje. Mas nós temos um Pai maior que continua nos ajudando, nos embalando todos os dias. Mas só nós também podemos corrigir esses problemas, essas dificuldades. Sairmos dessa inércia. Porque muitas vezes nós vamos fazendo as coisas sem pensarmos o que estamos fazendo. Né? Nós precisamos romper, é um outro termo que é usado muito hoje, os paradigmas que nos detêm a fazer determinadas coisas. Nós muitas vezes não refletimos no que fazemos. Nossa vida é tão agitada que nós fazemos as coisas muito automáticas, sem pensarmos. Outro dia eu estava vendo um programa na televisão, eu acho que é Truques na Mente, se não me engano. Aí como é que é o nosso comportamento? Então eles fizeram o seguinte, era um consultório médico, e colocaram vários atores na recepção. E tocava uma sirene. Toda vez que tocava uma sirene, aqueles atores se levantavam. Aí a pessoa que chegava nova, não entendia, primeira vez ficava. Na segunda sirene, todo mundo levantava, a pessoa, sem graça, levantava também. E foram saindo os atores e foi chegando pacientes efetivos que iam se consultar ali. Um a um, todos eles se levantavam. A pesquisa quis dizer o quê? Que as pessoas não estavam refletindo, não estavam pensando no que estava acontecendo. Por que elas se levantavam? Só porque a outra se levantava? E muitas vezes esse efeito de manada, nós seguimos, vamos fazendo as coisas sem reflexão. Estamos continuando a fazer sem pensarmos. Mas hoje a doutrina dos Espíritos nos diz isso. Nós precisamos perguntar o porquê das coisas, o porquê da vida. De onde viemos, né? Aquelas perguntas filosóficas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É o que precisamos fazer. Bem, para encerrar, eu vou contar uma pequena história de um livro do professor César Reis, também querido orador espírita. Essa história está no livro Os Jesus que eu conheci. E ele fala que quando ele trabalhava na Vila Militar, no Rio de Janeiro, ele conhecia um senhor que todo dia chegava, ele trabalhava no Parque de Depósitos do Exército. Todo dia, às 6 horas da manhã, chegava um senhor que já tinha sido vigia do Parque de Depósitos. Todo dia, às 6 horas da manhã, impreterivelmente, chuva, sol, chegava um senhor com um ternozinho já bem surrado. E o professor César Reis tem uma veia cômica, ele falava, ele descreve no livro, né, o terninho da cor de burro quando foge. Uma camisa já toda poída, um sapato que um dia fora preto, maior do que o cidadão, segundo ele também, né, do tipo que o defunto era maior, com furos no pé, devidamente fechados com folhas de revista, e uma gravata da cor laranja. Já um senhor com um jeito de índio, cabelos brancos, dizia ele que deveria ter por volta de talvez uns 70 anos de idade, e todos os dias estava ali, no quartel, às 6 horas da manhã. Ele ficou intrigado com aquela situação. Até que um dia foi perguntar, mas por que o senhor vem aqui todos os dias às 6 horas da manhã, se o senhor não ganha nada por isso? Ele disse, não, é porque o comandante aqui é muito bom. E ele, todo dia de manhã, eu posso tomar café, comer meu pão com manteiga, tranquilo, e ao final do dia, a mesma coisa. E quando existe sobra disso, eu posso levar para casa.
Então, com essa sobra, eu posso alimentar as pessoas lá da comunidade que eu moro. Ele morava numa favela próxima à Vila Militar. E ele, todo dia, ele levava um saco, 2 sacolas de lona, com algumas garrafas térmicas, e ali depositava o café e o pão que sobravam ali. E todo dia esse homem, Manuel Félix, esse era o nome dele, ia para a comunidade. E ele era diretor de uma casa espírita, dentro dessa comunidade. E ali, segundo o professor César Reis, que acabou conhecendo ali, falou que ele, pelo que ele viu, era o menor centro espírita que ele viu na vida dele. Devia ter no máximo 10 metros quadrados. 3 cadeiras, um banheiro e uma pequena mesa. Mas 2 vezes por semana, eles faziam uma reunião. Não posso dizer que seja pública pela quantidade de pessoas. Né? Eles faziam a leitura da página, uma explanação, a leitura do Evangelho, uma explanação, e terminavam com uma prece. Mas esse homem, Manuel Félix, ao levar esses mantimentos para lá, todas as tardes em que ele levava, já existia uma fila organizada para receber aquilo. Então ele distribuía aqueles alimentos às pessoas carentes. Todos os dias. Aos domingos ele fazia a campanha do quilo, ele percorria com as crianças as redondezas para que angariassem, né, mantimentos para que eles também doassem àquela comunidade carente. E naquele meio, naquele tempo que estava ali, alguns voluntários faziam a parte, ensinavam artesanato, ensinavam reciclagem, tinham uma pequena evangelização ali. E ele dizia, o Manuel Félix, com muita tranquilidade, a minha intenção não é aqui de angariar adeptos da doutrina dos espíritos. Não, eu quero simplesmente cumprir a minha missão de homem, de caridade para quem precisa. Então ele fez isso. Certa feita, o comandante do batalhão mudou. E seu Manuel Félix, por orientação desse comandante, não pôde mais receber aqueles mantimentos. Que ele disse que ele precisava tomar parte do que estava acontecendo e não poderia mais dar esses mantimentos. Seu Manuel Félix voltou aquela tarde, muito triste, com as sacolas na mão, e chegando, pensando nele, o que vão ser das minhas criancinhas, o que vão ser dos meus amigos famintos. Mas, chegando lá, todo mundo triste, né, aquela fila já organizada, ele explicou, olha, o nosso comandante é muito bom, mas ele chegou agora, ele é novo, ele não sabe o que está acontecendo, ele, por enquanto, não vai poder fornecer. Mas vamos fazer uma prece por ele. E ali fizeram um Pai Nosso, como faziam, aliás, todas as vezes que ele doava aqueles mantimentos às pessoas. Isso se sucedeu por algumas semanas. Até que chegou uma tarde de verão, no Rio de Janeiro, uma quinta-feira, e houve aquela chuva terrível, e inundou toda aquela área da Vila Militar, como sempre, né? Mas aconteceu aquilo. E aquela garotada que morava no morro desceu ali para brincar, porque virou um grande piscinão. E eles viram, quando saiu de dentro do parque de depósitos, um carro levando um senhor atrás com uma criança. Só que aquele carro, mesmo sendo um jipe alto do exército, da guerra, ele não conseguiu atravessar aquela poça d'água, aquela enorme piscina. E aí o soldado saiu de dentro do carro tentando empurrar. Aqueles garotos vendo isso, eram 7, 8 garotos, falaram, não, deixa com a gente que nós vamos empurrar. E empurraram aquela viatura até o hospital próximo que tinha. Aí, ao chegar ao hospital, abriram a cancela, já pegaram aquela criança no colo do homem, que estava já desfalecida ali naquele instante. E aquele homem falou, olha, espera um pouquinho aí. E dentro de poucos minutos ele trouxe toalhas para aquelas crianças se secarem, camisas novas para elas trocarem e tudo. E foi perguntar, mas agradecendo porque que
por eles terem ajudado. Aí ele perguntou, por que motivo vocês foram ajudar a empurrar o carro? Olha, aí as crianças falaram, não, é porque nós moramos numa comunidade, São Manuel Félix disse que o comandante daqui e as pessoas daqui são muito bons. Então, como nós vimos que era do parque de depósitos, nós resolvemos ajudar. E aquele homem falou, interessante, obrigado, então, mais uma vez. E as crianças se foram. No dia seguinte, quando São Manuel Félix chega, ele recebe um recado para se apresentar ao comandante. Ele ficou, meu Deus do céu, vou ser mandado embora, já não tenho meus mantimentos, agora vão deixar nem eu tomar meu café. Mas não. Na verdade, o comandante tinha mandado chamar São Manuel Félix, porque na noite anterior, quem tinha sido acolhida tinha sido ele com a neta dele. E ela tinha sobrevivido graças à intervenção daquelas crianças que levaram até ali. E desse dia em diante, São Manuel Félix voltou a poder levar aqueles mantimentos para casa. E ele dizia, olha, parece que agora até aumentou. O comandante deve estar comprando mais para sobrar mais. E ele levava mais coisas para casa, para distribuir para aqueles carentes. Mas, infelizmente, poucos dias após isso, São Manuel Félix, carregado com aquelas bolsas, ao subir no ônibus, acabou caindo do ônibus, batendo com a cabeça no meio-fio. O professor César Reis é quem o acolhe nos braços, e ele, num último suspiro, fala, meu amigo, que graça Deus me deu. Eu pedi a ele para poder trabalhar em favor da caridade, e também morri em favor dela. E ali, com o sangue derramado, ele morre aos braços do professor César Reis. No dia seguinte, no seu enterro, um companheiro da Seara vai e começa, abre, ao acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo, cai na página O Homem de Bem. E começa a ler e explica ali. Quando entra um comandante daquele grupamento, o professor César Reis diz que não o conhecia. O nome dele, Jesus. O nome do comandante. E ele brada, esse é um verdadeiro herói da caridade. Se aproxima do caixão, junta suas mãos, as mãos cruzadas de Manuel Félix, ali dentro já do caixão, e fala, esse homem orava por quem ele nem conhecia. E ali, a maneira de Manuel Félix, também fez um Pai Nosso, e todos acompanharam. Esse foi um Jesus que o professor César Reis conheceu, como está relatado lá no livro, Os Jesus que eu conheci. Então, uma pessoa simples, humilde, que pôde fazer isso tudo. Que nós também possamos fazer um pouquinho que nos cabe. Nós aqui não conseguimos enumerar, como o próprio texto no final diz, nós não conseguiríamos enumerar todas as virtudes, as características do homem de bem. Mas nós aqui apresentamos alguma coisa para que nós nos modifiquemos, para que nós cresçamos, nós tenhamos coragem de mudar. Muita paz, meus irmãos.